Olá! Hoje eu vou fazer para vocês um vídeo, mas muito importante. E eu acredito que esse vídeo é um dos que mais tem surgido dúvidas quando eu vou fazer uma consultoria, ou quando eu vou dar uma aula, ou quando eu tenho um questionamento numa palestra, que é o entendimento do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. O que é esse artigo? Por que esse artigo é tão importante, esse artigo 26? Porque foi justamente esse artigo que trouxe a nova regra de cálculo da média. E como eu sempre falo em outros vídeos, que é importante mesmo pessoas que são da paridade analisar a aposentadoria pela média, então esse vídeo é para todos vocês. Para quem entrou antes de 2004 e para quem entrou posterior a 2004, porque todos vocês devem sempre simular a aposentadoria pela média, porque nem sempre achar que a paridade é melhor, achar que só a média aritmética é melhor, achar que a média proporcional é melhor, não tem regra. A regra é você que vai descobrir dentro do que você tem de tempo de contribuição, dentro da tua idade, dentro da tua situação. Por sinal, quero pedir uma coisa. Esse conteúdo é de muita importância e muita validade. Então, eu vou pedir para vocês hoje, curte o vídeo, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal. Quando você comenta e compartilha, esse vídeo chega a outras pessoas. E esse conhecimento, todos nós temos que saber. Esse conhecimento é fundamental. E como é um conteúdo muito novo, são temas muito novos, a reforma da Previdência, então a gente precisa, quando a gente tem conhecimento de algo, compartilhar com os nossos colegas que ainda não sabem. Vamos junto nessa? Posso contar com você? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o artigo 26. O caput do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 nada mais é que a mudança da regra de cálculo da média. E o que era até antes dessa reforma da Previdência? A média era a média das 80 melhores contribuições do período contributivo. Então agora, todas as suas remunerações, desde que você começou a contribuir, e se elas forem posterior a julho de 94, todas elas vão entrar no cálculo da média aritmética. Então, o cálculo da média agora não é mais 80%, não descarta as contribuições mais baixas. Vai ser usado todo o período contributivo. E aí é que faz toda a diferença se você é um dos casos que, quando aconteceu a reforma da Previdência, você já tinha muito tempo de contribuição e agora teve que esperar a idade. E você vai sair pela média aritmética. Então, de repente, pode ser que você tenha médias ali que não vão ser tão vantajosas. E se você não analisar o que você pode descartar antes de você pedir a tua aposentadoria e você pedir para o teu órgão a média, eles vão calcular com tudo e de repente você poderia ter descartado alguma remuneração baixa. Então, é entender que o artigo 26 mudou o quê? Que todas as remunerações serão as remunerações válidas de julho de 94 para cá. Aí nós vamos para o parágrafo primeiro. O que é o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro é o parágrafo que fala do limitador do teto. Então, para quem que atinge esse parágrafo primeiro? Para todos os nossos colegas que já entraram no serviço público posterior ao regime de previdência complementar, ou seja, já entrou no órgão público contribuindo, ganhando um salário acima do teto, mas para a sua aposentadoria contribuindo apenas para o teto. Então, esses colegas... E lembrando, vocês estão recebendo tudo, se você sair de férias, se você sair de licença maternidade, se você tirar uma licença capacitação, tudo, você recebe o teu salário inteiro. A única coisa é que você está contribuindo apenas para a aposentadoria até o teto. Então, esses casos dessas pessoas que estão contribuindo até o teto e também aqueles colegas que contribuíam sobre toda a remuneração e em uma das janelas de migração migrou para o regime de previdência complementar, ou seja, passou a contribuir apenas até o teto, o que está dizendo esse parágrafo primeiro? Que, no caso, se caso a sua média dê acima, então, por exemplo, hoje, vamos dizer que a tua média, principalmente aquele pessoal que migrou, a tua média é de 10 mil, mas o teto é 7 mil e pouco. Então, você não vai poder ganhar, você não vai poder sair com a média de 10, porque você migrou ao teto do RGPS. Ou seja, você, mesmo que tua média dê acima, você vai ser limitado. Então, é isso que está dizendo para o primeiro, que mesmo que a média dê maior, você não vai poder sair com mais que o valor do teto do RGPS. O parágrafo segundo, ele praticamente passou a ser a regra geral da média. Ele para todas as situações, uma aposentadoria por incapacidade, uma aposentadoria que você saia pela nova regra geral, porque quer dizer, as pessoas que entraram no serviço público depois, né, da reforma da Previdência, as pessoas que vão sair pelo artigo dos pontos. Então, o que é esse parágrafo segundo? É caput do artigo 26, que fala que vai ser feita a média de 100% das remunerações, aquilo lá chama-se média aritmética. Mas quem for sair, quem for usar o parágrafo segundo para se aposentar, o que vai acontecer? Você vai calcular a sua média aritmética, então pega todo o teu período contributivo e vai ter um tempo X de contribuição. Depois que você tiver apurar o teu tempo X de contribuição, nós vamos
como colocar aqui um exemplo de 38 anos de contribuição. Então essa regra fala o seguinte, que 20 anos de contribuição é igual a 60% dessa média, ou seja, 60% de 10 mil, 6 mil reais. O que exceder as 20 anos vai valer mais 2%. Ou seja, se você termina com 38 anos de contribuição, você tem 18 anos acima dos 20. 18 vezes 2, 36%. Ou seja, você já tem 60, com mais 36 você vai ter 96%. Ou seja, média aritmética antes da reforma você saía com os próprios 10 mil. Agora, se você sair pelas regras que vão usar o cálculo do parágrafo 2º, você não vai sair com os 10 mil, você vai sair com 9.600, que vai ser 96% de 10 mil reais. Entendeu? Então é muito importante você saber que tem regras que você vai ser pela média proporcional e não vai ser a média aritmética total. Mas aqui já vem uma grande dica. Sempre essa média proporcional vai ser ruim? Não. Imagina um caso de uma pessoa que começou a contribuir muito cedo e ela completa a regra dos pontos. Né? Um exemplo, é a regra dos pontos ou sai pela regra geral e nesse momento ela está com 42 anos de contribuição. O que vai ser esse cálculo de 42%? Vamos lá. Vamos voltar na nossa primeira média aritmética, 10 mil. Ou seja, 20 anos é igual a 60%. Você não tem 42 anos, então você tem 22 anos acima dos 20, que você já usou por 60%. 22 anos vezes 2% daria mais 44. Ou seja, aquela média de 10 mil é a média aritmética. Antes você saía, se você trabalhasse muito, você saía com a própria média de aritmética. Agora não, se você trabalhar muito e passar de 40 anos de contribuição, você vai poder sair por 104% daquela média dos 10 mil. Ou seja, você vai sair com mais remuneração, vai ser mais vantajosa. Então a média proporcional, depois de 40 anos de contribuição, ela é vantajosa. Então nesse caso, é onde você tem que entrar numa análise. Compensa eu ter mais anos de contribuição e ter mais percentual de média, ou se eu não preciso de tantos anos de contribuição, eu posso descartar de repente umas remunerações mais baixas e às vezes sair com 96% da média, 98%, mais uma média mais alta. Então, é necessário você fazer essas simulações. Claro que essas simulações é apenas para quem está sobrando tempo, para quem completa o requisito de aposentadoria e está sobrando remuneração, está sobrando tempo de contribuição. Tá certo? Então, não é... Cada pessoa tem que analisar o seu caso. E o parágrafo 3º, qual que é a diferença dele? O parágrafo 3º, ele é exclusivo para as pessoas que vão se aposentar pela regra do pedágio, que é a regra que é a mais vantajosa. Para muitas pessoas ela é a mais vantajosa. Por quê? Ela é a única regra que o homem pode se aposentar com 60 anos, é a única regra que a mulher pode se aposentar com 57 anos e ambos, se tiverem a paridade, podem sair com a paridade nessa regra. E ambos também podem sair com a média aritmética. Só que a mulher tem outras regras com 57 anos, tá, gente? Mas o que eu quero dizer? Essa regra é uma regra, por que ela é vantajosa se você tiver menos de 40 anos de contribuição? Porque se você tiver 38 anos de contribuição, vai ser a própria média dos 38 anos de contribuição. Se você tiver 32 anos de contribuição, vai ser a média dos 32 anos de contribuição. Ontem eu fiz um cálculo e foi muito interessante. Uma pessoa tinha já 37 anos de contribuição, uma mulher, e ela quer se aposentar pela regra da paridade, integralidade. Nós fizemos o cálculo da média e a média dela deu abaixo da paridade. E quando nós vimos o seguinte, ela está desde 2019 esperando a nova idade, ela estava quase se aposentando e ela teve que esperar agora os 57 anos. Então, o que aconteceu? Eu não preciso deixar no cálculo da média aritmética, eu não preciso ter que ela se aposente com 37 anos, porque o que ela precisa ter é os 30 anos de contribuição, se faltar alguma coisa, o pedágio e a idade. Então nós retroagimos o cálculo dela em 2019 e nós pudemos o quê? Excluir 3 anos de contribuição dela. E esses 3 anos ela está desaverbando e levando para o regime geral. Importante você saber disso. Não adianta você descobrir isso depois que você pedir sua aposentadoria. Porque você, se tiver que desaverbar algum período, averbar, você tem que desaverbar antes. E você tem que saber qual o período que você vai desaverbar, qual é a remuneração. Porque como ela optou pela paridade, então para que eu preciso deixar lá no órgão público as remunerações mais altas do RGPS? Eu vou deixar as mais baixas, porque a paridade ela sai pela última remuneração. E nós vamos fazer o quê? Levar as mais altas, já que eu posso descartar 3 anos, para o RGPS. Porque quando ela entrou no serviço público, ela continuou concomitante com o regime próprio e o regime geral. E lá no regime geral ela tem 10 anos, está perdido lá. Mais 3 que a gente vai levar dão 13. Detalhe, você, homem ou mulher, que começaram a contribuir antes de 2019, basta completar a idade no regime geral, 62 ou 65, e 15 anos de contribuição, e você tem uma aposentadoria baixa, mas não é perdido.
Entendeu? Então, cada pessoa tem uma situação. Então, se você for o caso que tem que desaverbar, você tem que desaverbar antes. Não adianta você publicar para a aposentadoria e depois falar assim, olha, órgão, eu descobri agora que não precisava de todo esse tempo. Não, se eles fizeram o cálculo e usaram todas as averbações que você levou do regime geral ou do regime próprio que você não desaverbar antes, você não vai poder mais nunca mais retirar, mesmo que ele não tivesse sido necessário para o cálculo. Tá bom? Então, esse artigo 3º é justamente sobre a média aritmética, que é o cálculo de você ter 32, 34, 37 anos, você vai sair com a própria média. Então, só quem sai pelo artigo do pedágio é que tem direito ao parágrafo 3º. Só que a maioria das pessoas não vão conseguir sair por essa regra, porque essa regra é praticamente para quem estava na linha do gol, para quem estava praticamente completando a aposentadoria, ou seja, estava faltando 2 anos para contribuir, faltando 3 anos, vai pagar um pedágio de mais 2 ou de mais 3, ou então já tinha até o tempo, estava faltando só a idade. Então essas pessoas, agora imagina uma pessoa que estava faltando 10 anos para 35 anos de contribuição, um homem, ele vai ter que completar os 10 e mais 10 de pedágio. Então para ele vai ser muito ruim, então ele vai acabar saindo por outra regra. Então esse é o parágrafo 3º, o cálculo da média, exclusivo para o cálculo do pedágio e também, tem uma observação, não é exclusivo, ele também é para as pessoas que se aposentam por incapacidade, e essa incapacidade tem a ver com relacionado ao acidente de trabalho, à doença do trabalho, a qualquer coisa que foi do trabalho, porque no caso de aposentadoria por incapacidade, todas as outras incapacidades, elas são pelo média proporcional, aquele parágrafo 2º que eu falei que ele é ruim. Né? Imagina você que está aí com 22 anos de contribuição, você vai fazer a média aritmética de 22 anos e vai sair 20 anos igual a 60%, você tem mais 2 anos acima dos 20, quer dizer, 2 vezes 2 mais 4%. Você vai sair com 64% da média. Já se você tiver 22 anos e você tiver uma doença de trabalho, um acidente de trabalho, você vai fazer a média aritmética desses 22 anos e vai sair com a própria média aritmética. Então, é uma grande diferença você se aposentar por incapacidade pela média aritmética, mas aí, no caso, você tem que passar por uma junta e comprovar que a tua aposentadoria por incapacidade tem a ver com a acidente de trabalho. Me pergunto muito, Patrícia, mas e aquelas doenças previstas em lei? Não existe mais nada. Aquelas doenças previstas em lei, hoje chama-se aposentadoria por incapacidade proporcional. Infelizmente, é assim. E o parágrafo 5º, que ninguém lê, por quê? Os nossos artigos se remetem ao parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º do regime próprio. Mas, quando eu me especializei no regime geral, quando eu passei a estudar o regime geral também, e o regime geral, justamente o parágrafo 5º que é originário que eu dei entrada, tanto no Senado quanto na Câmara, a PEC das mulheres. Por quê? A regra de cálculo das mulheres está errada. Porque se vocês lerem o parágrafo 5º, vai falar o seguinte, para as mulheres do RGPS, ou seja, mulheres do RPPS não entraram nessa brincadeira, em vez de 20 anos ser igual a 60%, 15 anos é igual a 60%. Ou seja, uma mulher que se aposenta com 37 anos de contribuição no RPPS, ela vai ter a mesma regra de cálculo do homem. 37 anos, 94% da média. Já a mulher com 37 anos de contribuição no regime geral, ela vai sair com 104% da média. Então, uma grande divergência. Patrícia, mas por que você acha que é um erro? Porque os requisitos das mulheres, seja do regime próprio, seja do regime geral, são os mesmos. A idade, a pontuação, o tempo de contribuição, é tudo igual. Então, não tem como aplicar esse cálculo da mulher no RGPS e não aplicar na mulher no RPPS. E se fosse para as mulheres do RPPS saírem com 10% a menos nas suas aposentadorias em relação às mulheres do regime geral, essa relação teria que ter acontecido com os homens também. Quando a gente compara um homem no regime próprio e um homem no regime geral, ambos com 37 anos de contribuição, ambos saem com 94%. Se ambos tiverem 41 anos de contribuição, ambos saem com 102% da média. Ou seja, não tem divergência. Apenas nas mulheres, comparando mulher do regime próprio com o regime geral, é que tem essa divergência. Então, gente, é muito importante você entender esse artigo 26, porque ali está o sucesso, ali está o segredo que você pode melhorar a sua aposentadoria. Ali está o segredo dos cálculos, que você pode analisar se há vantagens ou desvantagens de você sair por tal regra. E outra coisa que a maioria das pessoas não sabe, e os sistemas dos órgãos não calculam, é o seguinte: às vezes você termina uma regra com 38 anos e 8 meses de contribuição. Ou seja, 38 anos exato é 96% da média. E às vezes para você não teria nenhum problema você trabalhar mais 4 meses para virar 39 anos, para levar mais 2%. Então, às vezes, as pessoas, na ânsia de ter o seu cálculo da aposentadoria, de ver, completei, perde lá a simulação do órgão, o órgão manda, e você não exclui nada, não analisa nada, e vê a data que você pode pedir a sua aposentadoria. E às vezes você estava ali com um pouquinho de prazo, um pouquinho de tempo,
para você trabalhar mais 1, 2 meses e completar esse ano fechado. Para quê? Para você levar mais 2%. Outra coisa também que as pessoas não entendem é a importância da data da publicação quando você vai sair pelo teto. Uma coisa é você sair com o teto publicado no primeiro semestre, outra coisa é o teto do segundo semestre que já está totalmente defasado. Porque o sistema não vai entender que você saiu com o teto e em janeiro vai atualizar o teu teto. Ele vai entender que você publicou tua portaria de teto, do limitação do teto em outubro, e daí quando chegar em janeiro, ele vai entender que você aposentou em outubro. E o valor do teu teto em outubro é o mesmo de janeiro, desde outubro. Ou seja, outubro, novembro, dezembro, ele vai entender que você tem 2 meses só de NPC e vai atualizar aquele teto teu só em 2 meses. Então, tudo são estratégias. Então, a gente tem que analisar o que é melhor. Porque senão a gente acaba cometendo besteiras, acaba cometendo arrependimentos pela falta de conhecimento, pela falta de estudo, pela falta de procurar ajuda, pela falta de debater sobre esse assunto. Então é necessário a gente discutir, a gente trazer exemplos, a gente debater esses exemplos. Para quê? Para que você tenha a melhor chance de melhorar a tua aposentadoria. Então busque ajuda, busque profissionais, veja se o teu órgão faz esse cálculo, veja se você mesmo consegue entender alguma coisa e fazer. Tá certo? É importante. É a tua aposentadoria, é o teu futuro. Você trabalhou tanto, você se esforçou tanto. E agora, às vezes, por uma preguiça, ou porque acha que é complicado, ou porque, algumas pessoas falam assim, não vou aposentar nunca mesmo. Não! Você tem que tomar consciência do que está acontecendo na reforma da Previdência e você tem que analisar. E você tem que entender que o teu cálculo depende de você se debruçar, de você entender, de você analisar. Uma outra coisa que eu quero falar para você. Tudo que a gente acontece do cálculo da média em relação à remuneração toda é também para quem está no teto. Então, se você que também vai sair com o teto e vai sair com 35 anos de contribuição, você não vai sair com a média do teto, você vai sair com 90% do teto. Se você sair pelo regra dos pontos ou regra geral. Se você sair pela média aritmética, aí é a própria média, aí é a média até o teto. Entende, gente? Então, tudo que acontece para quem contribui sobre tudo é para quem contribui também até o teto. Essas situações. Porque o que acontece? Você tem que, todo mundo, independente se você contribui sobre toda a remuneração ou sobre só até o teto, todo mundo tem que cumprir os requisitos do artigo. Depois que cumpre o requisito, é que vai analisar os valores. Esse vídeo, gente, eu esclareci muitas, mas muitas dúvidas que vocês costumam ter. Vamos lá? Assista uma vez, 2 vezes e faça boas escolhas. Vamos buscar a nossa melhor remuneração.